Olá pessoal, em função aí das provas que a gente vai ter aí de concurso esse ano, né? Prova da Petrobras, prova da EPE, talvez aí a prova da Embasa também, né? Que vai ter o cargo de engenheiro eletricista. Venho trazer aqui uma contribuiçãozinha para vocês, fazendo alguns vídeos aí para a gente discutir a parte de circuitos elétricos, tá? Então, vou escolher alguns autores e vou pegando exercícios dos livros e vou colocando aqui para a gente poder discutir. Esse exercício aí particularmente é do livro do professor Eldemário. Se vocês quiserem ter acesso ao livro dele, ele disponibiliza o PDF gratuitamente, né? Basta ir no site dele, vai no Google, bota lá Eldemário, vai no site e baixa o livro dele, tá? Aí tá no capítulo 6, é o primeiro problema, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá discutir esse circuito aqui. Encontre o valor da corrente Ix identificada nos circuitos elétricos da figura 6.30, utilizando análise de malha ou nodal. Detalhe, ele fala circuitos elétricos no plural, porque são vários. Eu vou fazer em cada vídeo, eu vou fazer um, né? Se eu não me engano são 5 ou 6 desse daí, desse mesmo tipo, tá? Então, cada vídeo eu vou trazer um para a gente poder discutir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é o seguinte: ele está pedindo o valor da corrente Ix, tá? A gente tem aqui Ix e tem o sentido de Ix. Nesse exercício aqui, para a gente ser mais didático, eu prefiro fazer ele aqui por malha mesmo, né? E seguir o sentido dessa corrente aqui. Então, primeiro eu determino o circuito, né? O sentido, perdão, que a corrente vai ter. Nesse caso, o Ix nesse sentido, que é o mesmo que o problema pede originalmente, tá? Depois eu atribuo polaridade aos elementos que não têm polaridade. A fonte já tem a polaridade dela, mas o resistor aqui, como a corrente está vindo nessa direção, eu convenciono aqui que a corrente entra no ponto positivo, no polo positivo, sai pelo negativo, aqui já tem polaridade, entra pelo positivo, sai pelo negativo, aqui já tem polaridade, entra pelo positivo e sai pelo negativo, tá? A gente vai usar a lei de Kirchhoff aqui, né? Que a gente chama de análise de malha, que é eu escrever as tensões em função da corrente, tá? Dos elementos e das correntes. A lei de Kirchhoff diz que numa malha fechada a soma das tensões dos elementos tem que dar zero. Então eu me aproveito dessa propriedade para construir uma equação ou uma série de equações a depender de quantas malhas eu tenho, para que a gente possa descobrir quem é a corrente Ix para o caso desse problema, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela fonte, né? Então a corrente entra pelo negativo e sai pelo positivo no caso da fonte, tá? A fonte já tem uma polaridade própria, então eu vou colocar aqui, ó, menos 12, tá? Resistores, eles sempre vão ser positivos, né? Que são elementos passivos ali. Então a corrente sempre entrando no positivo e saindo no negativo. Então, entrando aqui eu tenho mais 1 vezes a corrente elétrica, que é Ix. Por que a corrente elétrica? Porque aqui é basicamente a lei de Ohm, né? A tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Menos 30 mais 2Ix mais 15. Por que essa fonte eu escrevi mais? Porque quando a corrente elétrica entrar aqui, ela está entrando pelo polo positivo. Eu sempre considero o polo de entrada para escrever na equação, tá? Isso é uma convenção, poderia ser o inverso também sem nenhum problema. Em algumas literaturas, inclusive, vocês vão encontrar assim, tá? Então é só questão de convenção. Mais o 3 x igual a 0. Aqui eu tenho menos 12 menos 30 mais 15, menos 12 menos 30 dá menos 42, mais 15 vai dar menos 27. Os termos com x agora. Ix mais 2x mais 3x, eu vou ter mais 6x igual, perdão, 6ix igual a 0. Então eu passo 27 para lá, tenho 6ix igual a 27, tá? Passou para lá, mudou o sinal. Ix igual a 27 sobre 6. Fazendo 27 sobre 6, a gente tem 4,5 amperes, tá? Detalhe que ele continua positivo, porque o sentido de X que eu defini na malha é o mesmo que o problema definiu ali. Então, dá 4,5 amperes, tá? Outras formas de fazer, se fosse fazer, por exemplo,
é uma análise rápida aí de cabeça, né? Como é que a gente faria? A gente associaria aqui, como a gente está na mesma malha, né? Numa malha só, a gente associaria essas fontes também. Poderia fazer, ó. Por exemplo, 12, né? Como aqui a polaridade está invertida com 30, o mais aqui do 12 está se comunicando, está ali atrás do negativo do 30. Então eu somo, porque significa que antes do 30 eu vou ter um valor de tensão e depois do 30 eu tenho uma tensão 30 vezes maior, né? É isso que quer dizer essa passagem aqui. Então eu tenho mais 12 mais 30 e aqui, como eu tenho uma polaridade que está a mesma, né? Digamos que está chocando ali frente com frente, eu faço a subtração. Vamos fazer uma associação aqui rapidinha só para a gente não se perder. Então eu tenho aqui a fonte de 12 volts, 30 volts, perdão, eu tenho uma de 15 aqui invertida em relação às outras, né? Aí os resistores influenciam a posição? Não. A corrente elétrica que vai circular por eles vai circular independente de qualquer coisa. E o resistor não tem uma polaridade definida, né? As tensões que ele vai assumir são baseadas no sentido da corrente. Então eu poderia fazer isso aqui sem nenhum problema para eu ter uma fonte, digamos assim, resultante. Nesse caso eu tenho 12 mais 30, 42, menos 15, eu teria o mesmo 27 ali, ó, 27 volts. E aí se eu redesenhasse o circuito dessa forma, teria aqui os resistores, eu tenho 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 1 mais 2, 3, 3, 6. E aí a gente sabe que X seria 27 volts dividido pela associação dos resistores, que dá 6, 4,5 amperes. Também daria certo, tá? Então dá para fazer mais ou menos de cabeça, mas aconselho que escreva, né, para evitar quaisquer aí, possibilidade de erro, tá? Então, nesse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente traz mais exercícios, ok? Até a próxima.